Não que eu já tenha alcançado tudo isso, ou seja, perfeito. Entretanto, vou caminhando, buscando alcançar aquilo para que também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha conquistado, mas tomo a seguinte atitude: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que estão adiante de mim. Apresso-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos nós que alcançamos a maturidade espiritual, devemos pensar dessa maneira. Porém, se em algum aspecto pensais de forma diferente, também quanto a isso Deus vos esclarecerá. Contudo, caminhemos na medida da perfeição que já atingimos. Caros irmãos, sede meus imitadores e prestai atenção nos que caminham de acordo com o padrão do comportamento que temos vivido. Porquanto, como já vos adverti repetidas vezes, e agora repito com lágrimas nos olhos, que há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O fim dessas pessoas é a perdição. O Deus deles é o estômago, e o orgulho que eles ostentam fundamentam-se no que é vergonhoso. Eles se preocupam apenas com o que é terreno. No entanto, a nossa cidadania é dos céus, de onde aguardamos com grande expectativa o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso, pelo poder que capacita a colocar tudo o que existe debaixo do seu pleno domínio. Senhor, meu Deus, meu Pai, a tua palavra foi lida. Capacidade humana não é suficiente para um texto que nem está escrito, a argumentação dele não está redigida, eu conseguir alcançar a vida e o coração das pessoas. Mas eu te peço que nesta noite, mais uma vez, me use apenas como instrumento na tua presença. Que essa palavra venha falar comigo e com todas as pessoas que estão no templo, as pessoas que nos assistem pela internet, quando assistirem esse culto gravado em qualquer uma das nossas mídias, receba o impacto do teu poder para que a nossa vida possa ser segundo o teu propósito, para sermos pessoas abençoadoras na face da terra. É isso que eu quero que aconteça para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Por gentileza, se assente. Assentando-se, eu queria que você aplaudisse e glorificasse o nome do Senhor, o Deus Todo-Poderoso, dando a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Você sabe que na complexidade do mundo que nós estamos vivendo, existem muitas coisas que, por diversas vezes na vida, a gente levanta questionamentos, né? Porque muitas vezes nós fazemos planos e deveras os nossos planos não dão certo. Quantas vezes que nós temos algumas metas para nós alcançarmos, e várias vezes da vida nos frustramos em nossas metas, porque por N motivo a coisa pode dar errado. E quando isso acontece, muitas vezes vem um questionamento sobre a nossa vida, e esse questionamento geralmente é um questionamento que nos leva a perguntar o porquê que Deus não fez, né? É comum quando perdemos algum ente querido, a gente perguntar por que Deus levou a pessoa. É comum quando alguma coisa não dá certo, alguém te falar que Deus estava tentando te ensinar através do sofrimento. É comum nós ouvirmos coisas que tentam denigrir a imagem de Deus e colocar sobre as costas de Deus e do Senhor Jesus Cristo coisas que não fazem parte do seu perfil. E muitas vezes isso traz muita confusão na cabeça da gente, né? E principalmente quando essas coisas nos machucam muito, quando são coisas que ferem a nossa identidade pessoal, quando são coisas que ferem as coisas das nossas famílias, quando são coisas que muitas vezes não estão de acordo com aquilo que nós queríamos. Infelizmente, nós estamos vivendo um tempo, não é pior nem melhor do que os tempos, viu? Entenda isso. O mundo sempre foi maligno. O mundo maligno que eu te falo são as atitudes que as pessoas fazem. As coisas têm que ser bem divididinhas para a gente não fazer uma miscelânea das coisas, né? A terra é de Deus e toda a plenitude da terra também pertence a Deus. Tudo que nós comemos, toda a sobrevivência que vem da terra é plano perfeito de Deus para as nossas vidas. Aliás, a riqueza do mundo baseia-se na terra, né? Todas as coisas são produzidas pela terra e isso continua de Deus.
Quando João escreve lá nas epístolas dele, lá no finalzinho da Bíblia, que o mundo jaz no maligno, são as atitudes das pessoas em controvérsia às coisas boas de Deus que fazem com que o mundo esteja no maligno. Porque o maligno, o diabo, que é o nosso adversário, se você prestou atenção no que você lê da Bíblia, ele tem 3 coisas que ele vem fazer. Ele vem matar, ele vem roubar, ele vem destruir. Todas as coisas que estão linkadas a isso, todos os adjetivos que se ligam a essas 3 palavras, vêm do diabo sobre as nossas vidas. E de uma forma direta, muitas vezes pela falta do conhecimento e a falta de nos aplicarmos a ler a Bíblia, isso traz confusões. E às vezes a gente começa a acreditar em coisas que não têm contexto bíblico. E muitas vezes tem pessoas que se chateiam com Deus, a ponto de deixar de estar em uma igreja, E por favor, quando eu falo igreja, eu não tenho a pretensão de dizer que os evangélicos estão certos, viu? Por favor, estou falando que o país que nós moramos é um país cristão, né? E a pessoa, quando se propõe a servir a Cristo, ela vai no aperfeiçoamento do que ela aprende de Cristo. E daí nós temos a liberdade, mas nós precisamos buscar a Cristo em nossas vidas. E todas essas dificuldades vêm nos afastando de Cristo. Porque o cristão é que segue os passos de Cristo. Você pode perceber que já há vários anos que eu abomino a pessoa falar, nós somos crente. Crente é muito fútil, né, ser crente. Ser crente em quê? Eu sou crente que aquilo ali é uma câmera que transmite, eu estou vendo ela, né? Eu sou crente que aquilo é um tripé. Eu sou crente que isso aqui é um tablet. Tudo bem. Mas para acreditar em Cristo, você tem que ser um cristão, porque Jesus de Nazaré, e outras coisas que eu gosto bem de deixar bem colocado, para que não crie confusão em nossa mente, Jesus de Nazaré foi o Deus que se humilhou à forma de homem. Em Filipenses capítulo 2, você lê, a partir do versículo 4 para baixo, você vai ver que, mesmo sendo Deus, não se importou em tomar a forma de homem, para que como homem, ele provasse para nós que a criação de Deus foi perfeita. Porque tudo que nós passamos, Jesus de Nazaré também passou. Ele se tornou o Cristo depois da sua ressurreição. E quem matou Jesus foram os sacerdotes. Foi a religiosidade da época que cresceu os olhos nele. Porque ele veio para desfazer as obras malignas que estavam impregnadas no meio das sinagogas. E continuam impregnadas nos dias de hoje. A respeito de dinheiro. Então, se nós lermos a Bíblia, você vai ver que essa pedição de dinheiro, essa coisa de pôr valor em oferta, aí a pessoa prega e depois do final do culto ela dá um envelope e você põe uma oferta lá dentro para trazer, para receber a oração, para ser abençoado. Isso não tem contexto bíblico. Não tem. Se nós tivermos um coração saudável perante Deus, nós iremos ser contribuintes porque nós amamos a obra. Porque a porta aberta é que traz pessoas para ouvir a palavra de Deus. E como diz a palavra de Deus, e tem muitos idiotas, e desculpe da palavra idiota, mas eu não tenho como qualificar pessoas assim. São pessoas idiotas que tentam desvencilhar a igreja. E Paulo, o apóstolo para nós gentios, ele explica que aqui na terra tem um corpo. E a cabeça do corpo é Cristo. E a eclésia, que é a igreja, se reúne. Porque quando nós elevamos o nome de Cristo, por exemplo, um culto que nós participamos, é um lugar onde nós enaltecemos o nome de Cristo, para que o nome dele seja engrandecido e o poder dele venha sobre as nossas vidas. Aí nós começamos a ter fé. Romanos 10:17 fala que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. E não tem outro lugar para nós estarmos. E as pessoas estão de uma forma muito agressiva, querendo tirar isso da nossa cabeça. Por quê? Porque Satanás já entendeu que se nós não andarmos segundo o poder da palavra, nós não seremos abençoados. E se for abençoado, não é por Deus. Grave bem isso na tua cabeça, porque Deus é o mesmo. Aliás, lá em Hebreus fala que ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Aliás, o Salmo diz que quando ele está olhando para nós, ele nem pisca. Deus não se distrai para que as nossas vidas sejam abençoadas. E muitas vezes, quando nós lemos todas essas coisas, nós estamos pensando assim, mas por que na minha vida ainda não está acontecendo? Na nossa vida, muitas vezes, ainda não está acontecendo, porque a nossa mente não está se renovando em Cristo Jesus. E se você ler, por favor, eu te peço a gentileza, leia o começo até o 11 e você vai entender. Aí Paulo fala assim, não que eu já tenha alcançado tudo, porque Paulo no começo, ele fala assim, se fosse viver pelas coisas naturais, mais do que eu ninguém viveu. E ele explica bem certinho todas as coisas. Por quê? Ele fala assim,
por ser encontrado nele, não tenho por mim a justiça que procede da lei, mas aquilo que é outorgada por Deus mediante a fé. Por quê? Porque Paulo foi circuncidado no 8º dia. Ele, como Saulo de Tarso, ele foi servidor do exército romano, ele cumpriu todas as leis, inclusive perseguiu Jesus de Nazaré. Quando Jesus estava pregando, ele perseguiu porque o exército achava que Jesus era mais um político, estava crescendo e querendo revolucionar. E tudo que ele fez por obediência. A obediência dele foi tão grande, que Jesus o converteu e trouxe ele para pregar o evangelho. Porque motivos para confiar na carne ele tinha. Ele era um cara justo, um cara íntegro, um cara obediente àquilo que ele tinha se proposto fazer. E isso foi tão profundo na vida dele, que ele foi convertido por Jesus o Cristo. Quando ele estava a caminho de Damasco, perseguindo as pessoas, Jesus ressuscitado apareceu para ele. Ele caiu do cavalo, ficou cego por alguns meses, aprendeu a palavra. Então quando Paulo vem falar para a gente, ele fala assim: todas as coisas que era da terra, eu cumpri bem cumprido. Eu fui um homem justo, dentro daquilo que eu entendia o que era justiça. E quando ele se converte ao evangelho, aí que entra o versículo 12, não que eu já tenha alcançado a perfeição, mas ele caminha, e isso que é interessante para nós hoje, mas ele caminha para a direção da perfeição, que ele entendeu que é em Cristo Jesus. E nos dias de hoje, a coisa está muito avançada para cima de nós, e muitas vezes nós estamos nos deixando levar pela circunstância, estamos nos deixando levar por uma doença. Aí quando você recebe uma notícia que alguma coisa que estava nos planos não deu certo, por exemplo, quem hoje que vai ficar contente se você chegar na empresa amanhã e o seu ponto estiver cancelado, você vai passar o cartão, ele não abre. Primeira coisa que você já se preocupa, nossa, tem 13 milhões e 800 mil pessoas desempregadas formalmente, fora as pessoas do informal, que isso eles não conseguem contabilizar. O primeiro pensamento é de derrota ou de vitória? De derrota. Primeiro pensamento, se você tem filhos, você fala assim: nossa, como é que eu vou sustentar meus filhos? Você tem uma prestação de carro, como é que eu vou pagar meu carro? E você percebeu que tudo isso são circunstâncias mundanas que cercam as nossas vidas, tentando tirar o poder de Deus das nossas mentes. E não desejo que isso aconteça para ninguém, mas se acontecer, respira fundo e começa a professar coisas boas. Porque lá em Provérbios fala que a vida e a morte estão no poder daquilo que nós falamos, e iremos sobreviver conforme nós dissermos. Aliás, eu tenho aconselhado aqui o pessoal, quando vem falar para mim que está desempregado, pega o acerto, vai viajar um pouquinho, descansa, e quando você voltar, Deus abre a porta do emprego para você. Você fala: nossa, mas no momento de crise, a crise está para o mundo. A crise está para aquelas pessoas que não têm o Cristo. Porque, diga-se de passagem, quero te relembrar novamente. Eclesiastes capítulo 9, versículo 2, a palavra escrita diz assim: todas as coisas são comuns para todas as pessoas. Você não tem maldição sobre a tua vida. Tem gente que, apareceu um câncer na minha vida. Meu Deus, o que eu fiz de errado para ter câncer? Você não fez nada de errado. E é uma coisa que a medicina ainda não explica. Alguma célula sua ficou doente, aquilo cresceu dentro de você. Existem problemas hereditários. Se você tem alguém na família, vá fazer teus exames, né? Cuide da tua saúde. Que é outra coisa também que nós vacilamos muito, né? Nós vemos de uma cultura de só procurar o médico quando a vaca já foi pro brejo. Aí chega lá e ainda quer que o médico faz milagre. O médico não faz milagre. Eles estudam para poder nos dar condição de vida melhor. E a gente não procura melhorar em nada. Aí a gente quer colocar nas costas de Deus coisa que Deus não é obrigado mais a fazer. Por exemplo, você fica desempregado, aí você não solta currículo, você fica lá na tua casa sentado só reclamando. Não sei por que eu fui ficar desempregado, não sei por que isso acontece comigo, não sei porquê, viu? Vai acabar o dinheiro, você vai passar fome, aí você vai entrar em depressão, fica sem tomar banho, para de conversar com as pessoas que te rodeiam, e daí você quer que Deus resolve? Desculpa, viu? Mas o Evangelho nos mostra as coisas claras, Você quer que eu comece lá do Velho Testamento, quando o povo se deparou diante do Mar Vermelho, uma história que todo mundo conhece? E daí eles ficaram olhando para o mar, e daí foram clamar para Moisés, e Moisés foi orar para Deus, e Deus falou assim: só isso que é o problema, Moisés? Toca no mar que ele vai abrir. O mar levou 12 horas para abrir.
E às vezes as coisas não abrem quando a gente quer. Se de repente hoje você está no momento instável da tua vida, está no momento difícil, comece a agradecer a Deus, porque a providência de Deus vai vir sobre a tua vida. Mas você percebeu que quando o mal vem, em vez de nós colocarmos a fé no Senhor Jesus Cristo, a primeira coisa que vem na nossa cabeça são as coisas ruins que nós estamos vendo. Aí vem uma notícia que alguém está doente. Irmãos, tem gente que quando descobre que tem um câncer, morre em 15 dias. Porque a mente da pessoa, ela fica tão perturbada, que daí só começa a vir pensamento ruim. Aliás, cadê o China? Aquele dia aqui no Tô na Vibe, aliás, está tendo Tô na Vibe com os jovens, e aquele dia eu aprendi uma coisa interessante com o China. Eu cheguei aqui, não deu tempo de ir para casa, fiquei aqui, toquei com ele. Aliás, eu toco bem, né, China? Um contrabaixo bem tocado. Esses caras quebram os olhos comigo. E o China estava me falando que tem enzimas do corpo que quando você se alegra, elas fazem que nem um serviço de limpeza no teu sangue. Elas saem tirando tudo que é ruim, descontaminando o teu sangue e jogando essas impurezas para fora do teu corpo. Aí você percebeu como que Deus age desde a criação? Aí a pessoa começa a falar, eu vou morrer mesmo. Aí ela começa a pôr na cabeça que ela vai morrer. Se ela fala que vai morrer, o que vai acontecer? Vai morrer. Mas Deus não podia fazer nada? Não, porque Deus dá liberdade para a gente fazer as coisas. Nós temos o direito de ir e vir. Nós temos o direito de ser felizes ou ficarmos tristes. Mas daí você fala, como é que eu vou ficar feliz numa situação difícil? Porque nós temos a esperança que a qualquer momento o milagre pode acontecer na nossa vida. E milagre é aquilo que as coisas naturais não fazem mais. Milagre é quando você está numa situação que já foi dada a última sentença aqui da terra. Olha, infelizmente a coisa está ruim. Aí se você abrir teu coração, a tua mente para Deus, você fala, Senhor, tudo bem. E a morte é uma coisa que a gente precisa sempre estar conversando, né? Porque se nós não nos atentarmos à morte, nós achamos que é o fim. E quantas pessoas se desesperam ao saber que morreu alguém. Viu? Se nós pregarmos o evangelho para as pessoas que nós amamos, a morte não será o fim. Será apenas um curto espaço de tempo que nós não iremos mais nos encontrar na terra. Mas no céu já está tudo preparado para a gente viver eternamente. E aí que entra a nossa missão de cristão. Aí que entra o nosso trabalho de ser cristão. Quantas pessoas que cercam as nossas vidas que ainda não conhecem o poder do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Quantas pessoas que nós conhecemos, que nós trabalhamos, que nós trocamos ideias, pessoas que nós gostamos, né? E elas ainda não entenderam o projeto de Deus para as nossas vidas. E cabe a nós, com o nosso testemunho de vida, mostrar para essas pessoas que tem algo além disso. Por quê? Porque nós estamos fazendo o que Paulo escreveu no versículo 14, se apressando em direção do alvo, a fim de chegar no prêmio da convocação celestial de Deus, que é estar em Cristo Jesus. Estar em Cristo Jesus não quer dizer que nós não iremos sofrer os problemas do mundo. Aliás, problemas do mundo tem duas qualificações, gosto sempre de destacar para você. Lá no livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 8, está escrito assim, de Deus não se zomba, tudo quanto o homem plantar, o homem vai colher. E isso é uma coisa que nós temos uma dificuldade tremenda de assimilarmos, né? Às vezes somos pessoas mal-humoradas, somos pessoas de darmos respostas indelicadas para as pessoas, somos seres humanos de não ajudarmos ninguém. Aí vai chegar uma época na vida que vai precisar de ajuda. Sabe que isso é uma coisa tão profunda. Esses dias nós estávamos lidando, porque tem algumas pessoas aqui da igreja que sabem do contexto que eu vou falar agora. Às vezes vai chegar uma época da vida da gente que a gente vai precisar de pessoas, viu? Se você nunca reparou nisso, comece a prestar mais atenção. Tudo que se planta, se colhe. Se você planta amargura, você vai receber amargura. Se você faz bondade, o próprio Deus é encarregado de abrir as portas para você. É difícil você chegar numa idade e você ser abandonado por todas as pessoas, mas isso está acontecendo. Ao ponto de uma mãe ser abandonada por todos os filhos, de nenhum parente querer te receber na casa. E você não reconhecer que tem alguma coisa errada, a mente já está cauterizada. E se nós não tomarmos cuidado, ainda tem aquele acontecimento que eu sempre falo para você. Tome cuidado para no teu enterro pelo menos ter umas 4 pessoas para carregar o teu caixão.
Que é perigoso no dia do velório não aparecer ninguém e o teu caixão ter que ser carregado pelos coveiros, que não ganham para isso. Diga-se de passagem. Fazem, que eu acho que são profissionais que deveriam ser remunerados muito melhor, porque são pessoas que fazem por amor àquela profissão. Mas o que acontece com uma pessoa que chega no último dia dela estar com o seu corpo sobre a face da terra, não aparecer um para carregar o caixão, precisa de pelo menos 4. Se você for magro, né? Se você tiver meio fortinho, arruma pelo menos uns 6 amigos, porque é pesado, peão. Aí a pessoa fala, nossa, o mundo inteiro é injusto comigo. Peraí, será que o mundo inteiro foi injusto com você? Ou você foi injusto com o mundo inteiro durante toda a tua vida? E são coisas que no dia a dia nós não paramos para fazer essa autocrítica. Porque como fala Paulo aqui, as pessoas estão preocupadas apenas com o seu estômago. No final do livro de Romanos, no capítulo 16, ele fala que são pessoas amantes de si mesmo, interessadas apenas no seu umbigo. E as pessoas deixam de fazer o bem, as pessoas deixam de prestar alegria, as pessoas deixam de ser solidárias. E vai chegar num dia que vai fazer falta. Aí a pessoa fala assim, não, mas viu, não minta para você mesmo. Nós não podemos mentir para nós. Nós temos que fazer as coisas segundo o andamento que Cristo deixou na face da terra. Por exemplo, hoje é muito comum as pessoas palpitarem um na vida do outro, né? Quem tem Facebook sabe muito disso. Irmãos, por favor, não é errado ter nada disso, viu? Aliás, alguns dias que Deus tem tocado no meu coração sobre isso. E acho que há 2 semanas atrás, ou na semana passada, eu falei assim para você. Faça uma autoanálise do seu dia, antes de dormir, mesmo deitado, a hora que você tem a tua horinha particular lá, faça um inventário do dia. Quanto tempo que você gastou em mídia? Não estou falando as pessoas que trabalham com isso, na sua mídia pessoal. Você viu as mensagens de WhatsApp, no Face, Instagram, o que tiver de mídia, televisão, né? Porque tudo isso você pode ter, viu? Não tem pecado nenhum em ter isso. Só que muito cuidado com o que você faz com isso. Aí eu dei a seguinte opinião. Por gentileza, não estou falando que você tem que fazer. Eu estou falando que se você fizer essa análise, você pode crescer como pessoa. O tempo que você gastou com isso, pegue e gaste o mesmo tempo com oração e com a tua família. Tranquilo, não tem problema nenhum. O problema nosso é a falta de moderação nas coisas. O problema nosso é que nós somos tendenciosos para um lado e menos tendenciosos para o outro. Por exemplo, em um dia de 24 horas, nós gastamos 8 dormindo, né, para quem dorme bem, para quem dorme muito, né? Tem assim algumas pessoas que dormem demais, né? Não vamos pôr nome nas pessoas, né? Tem pessoa que não sai da cama, tudo bem. Mas assim, e sobra de 24 menos 8, sobra 16, 18, 16. Aí dessas 16, você trabalha 8, sobra 8 para descansar e tá. E quanto tempo a gente gasta com Deus durante o dia? Quanto tempo que nós evangélicos oramos e o irmão católico reza? Quanto tempo? Já fez a conta? Aí você fala assim, eu estou sentindo Deus longe de mim. Não, Deus nunca esteve longe, Deus nunca saiu do lugar. Viu? Deus está na sala do trono, assentado no trono, com os olhos fitos em nós, com as mãos estendidas e os ouvidos atentos. Do lado direito dele, hoje tem o Senhor Jesus Cristo, o ressuscitado, que hoje atua como advogado, defendendo as nossas causas contra o diabo, nosso acusador. Aliás, lembrando do diabo como acusador, você lembra lá no livro de Jó, você já deve ter lido, se não leu, não é hoje que eu vou te explicar tudo. Mas o diabo veio e Deus perguntou, você conhece Jó? Ele falou, mas só conheço, né, meu? Caramba! Anda de camelo com ar-condicionado, né? Ele tem cabelo turminado. O cara vive bem na terra, mano. Piscina de hidromassagem com água natural quentinha, porque o cara era bem. Aí Deus olhou para ele e falou assim, mas você é descarada, né, cara? O cara vive bem porque me ama. Ele falou, mas... Aí Deus falou, toque em tudo menos nele. Então as perdas que nós temos, conte uma coisa, não foi Deus que te tirou nada. Quem tira as coisas de nossa vida é Satanás, que ele é ladrão. Ele veio para matar, roubar e destruir. Essas hipóteses malignas de falta de conhecimento, que Deus pesou a mão, Deus te mandou para o deserto, que Deus está te castigando, isso não existe.
A maldição humana parou na cruz do Senhor Jesus Cristo. Por gentileza, leia Isaías 53. Leia Isaías 53, que você vai ver que toda maldição parou em Cristo, para que nós vivêssemos a graça. E viver a graça não é apenas um favor imerecido. Viver a graça é viver a plenitude das coisas que dão certo em nossa vida, porque Jesus Cristo é o nosso suporte. Acontece igual para todo mundo. Mas quando nós temos Cristo, nós recebemos o apoio do sobrenatural, porque nós estamos o buscando. E quando você busca Cristo, por exemplo, hoje é o primeiro dia da semana, você dedicou um tempo para vir aqui ouvir a palavra de Deus. Da alegria do meu coração, eu declaro sobre a tua vida. Essa semana coisas vão dar certo que não seriam para dar certas. Mas porque você veio agradecer a Deus, as coisas vão dar certas. E vai ser tão nítido na tua vida que você vai falar, cara, não era para ser assim. A sentença já estava dada contra mim, era para ser uma semana terrível, vai ser uma semana abençoada, porque você dedicou um tempo a Jesus Cristo. Aí você vai começar a perceber pela tua inteligência, que quanto mais tempo a gente dedica para Jesus, mais tempo Ele dedica para a gente. Quando a gente não dedica tempo nenhum, a gente quer que Deus dê respostas para a gente, que Ele não pode dar. Aí como Ele não pode dar, porque nós não produzimos nada de bom, entra nessa brecha o maligno querendo falar assim, ah não, mas se você der dinheiro, Deus vai fazer. Desculpa, oferenda se dava para Baal, não para o Deus eterno. E Deus não precisa do dinheiro, porque lá em Ageu capítulo 2, ele fala assim, que a prata e o ouro já é dele. Dízimo e oferta é para manter a igreja nessa dimensão, porque Deus pode abençoar a tua vida pela fé que você tem nele, e essa fé é desenvolvida através da confiança que você vai estar tendo na vida dele. Então Paulo nos ensina, contudo continuemos na medida da perfeição que já atingimos. Por favor, não volte para trás. Não deixe essas coisas do mundo atrapalhar a tua vida. Quando vier um momento difícil, um momento indelicado, lembra que está escrito em Romanos capítulo 12, versículo 1. Preste um culto racional a Deus. Eu tenho sempre pedido, não tome nenhuma decisão importante, nem quando você está muito feliz, nem quando você está muito triste. Os extremos é muito perigoso. Paulo ensina que nós temos que ser pessoas moderadas. Não faça nada pelas emoções, faça na razão. E a razão é aquilo que é certo. A razão você traz Jesus Cristo na tua vida. Por exemplo, um dia chamaram Jesus, estava falando lá das fofocas, né? Hoje ela é um pouco mais ágil, mas já tinha fofoca desde aquele tempo. Pegaram uma mulher adulterando. Aí levaram para Jesus, Jesus estava na praia, chega lá. Se você, por favor, eu tenho pedido, leia a Bíblia com atenção. Bíblia você tem que ler e descobrir os detalhes, que é nos detalhes que está o mistério do crescimento da nossa mente. Aí Jesus, de cabeça baixa, falaram assim, olha, essa mulher foi pega adulterando. Você vê que mulher já sofria desde aquele tempo, né? Tadinha das mulheres. Eu já contei para vocês como que a serpente conseguiu enganar Eva, não? Não, mas não é hoje que eu vou falar disso, outro dia a gente conversa sobre isso. Aí Jesus, de cabeça baixa, aí fala assim, viu, e na lei de Moisés, manda-nos apedrejá-la. Jesus não dirigiu o olhar para aquela mulher, porque Jesus não queria constranger ela. Porque ela já estava sendo acusada por todos. Jesus, de cabeça baixa, escreveu na areia. Tudo bem, está certinho, a lei manda fazer isso. Então vamos lá. Aquele que nunca pecou, atire a primeira pedra na mulher. Eles leram tudo aquilo lá e Jesus esperando. Do mais velho ao mais novo, todos se retiraram daquele lugar. Ficou só a mulher. Aí Jesus olha para ela e fala assim, cadê as pessoas que te acusavam? Ela falou assim, não ficou ninguém. Aí ele falou, nem eu vou te acusar de nada. Vai e não peques mais. E hoje, muitas vezes, nós queremos ajuizar causas que não são da nossa conta. Você sabe que em Romanos capítulo, quando fala que os problemas que nós temos são problemas que nós mesmos criamos. 11, versículo 13. 10, 17, 11, 12, 13 lá. Porque nós fazemos coisas indelicadas. Nós fazemos coisas que muitas vezes não era para nós estarmos fazendo. E quando isso acontece com a gente muitas vezes não quer dar o braço a torcer, né? E muitas vezes nós queremos culpar Jesus por causa disso, queremos culpar o
o evangelho por causa disso. E quantas vezes que nessas coisas que nós fazemos, nós falamos coisas que não era para nós termos falado. E quando vem o pago disso daí, a gente fica triste com Deus. Fala que foi Jesus Cristo que castigou. Não virá sobre vós tentação senão humana. Antes, com toda a tentação, virá também o livramento que Deus vai dar para você. Mas não virá sobre vós tentação senão humana. Nós estamos começando um novo tempo. Todo domingo, começo de semana, é um tempo na Bíblia. Aliás, o tempo começa com um dia, né? E dos 7 dias vem uma semana, de 30 dias vem um mês, de 365 dias vem um ano, vem 10 anos. E esse tempo é muito importante para nós trabalharmos. Quem sabe até ontem, meia-noite, você veio de uma semana ruim, uma semana triste, uma semana que as coisas não deram certo. Mas hoje pode ser um novo tempo na tua vida. E para esse novo tempo chegar, nós temos que renovar as nossas mentes em Cristo Jesus. Para esse novo tempo acontecer, nós temos que buscar a presença do Espírito Santo de Deus. E ultimamente, como Paulo falou aqui, muitas vezes nós estamos fazendo o quê? Nós estamos se deixando levar pelos problemas. E quando nos deixamos levar pelos problemas, a nossa boca vai falar coisas que não precisavam ser falado. O que nós temos que levar em conta é que a nossa cidadania é dos céus, de onde nós aguardamos com grande expectativa o Senhor Jesus Cristo voltar para nos buscar. E para isso nós temos que tomar conta da nossa vida espiritual. Essa semana, seja uma pessoa melhor. Se você já vem melhorando, faça melhor ainda. Se você estava vindo de enroscos da terra, problemas que estão... Irmãos, e problema aparece para tirar a nossa atenção. Problema aparece para que a gente foque no problema. E quando você foca no problema, você cai no versículo 13. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha conquistado, mas toma a seguinte atitude. Eu quero que essa semana tenhamos atitude diante de Deus. Por exemplo, essa semana nós temos oração. Segunda, quarta e quinta, que são os dias que nós não temos culto, porque domingo que vem é a ceia do Senhor. Aliás, tome uma atitude de não perder a Santa Ceia. A Santa Ceia é assim, para o cristão, é um momento muito especial. É quando a gente relembra de tudo que Cristo fez em nossas vidas. E quantas vezes que trocamos a ceia por qualquer coisa, e desculpe qualquer coisa, porque não tem nada mais importante do que o Evangelho em nossas vidas. E o inimigo vem de uma forma avassaladora. Ele arruma problema para você não participar da bênção de Deus. Mas não deixe isso acontecer. Porque Paulo fala assim, mas toma a seguinte atitude, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, avanço para que estão adiante de mim. Tenha planos na tua vida, viu? Não interessa quantos anos que nós tenhamos. Tenha planos, sonhe com coisas boas. Sonhe com dias melhores. Nós temos direito a viver melhor. Nós temos direito a viver em paz. Nós temos direito de sorrir. Nós temos direito de morar bem. Nós temos direito de ter um carro bom. E ter um carro bom não é um carro zero, é o carro que você pode ter. Morar bem não é uma casa de 1000 metros quadrados, é a casa que você tem, ali é o teu lugar de você viver bem. Porque aonde nós estivermos, ali é uma região celestial. E quando nós não estamos em Cristo, aonde nós estamos não é uma região celestial. E se não é celestial, o contexto vai te falar o que é. Quando a coisa começar a entornar em casa, ore. Senhor, em nome de Jesus, o clima está meio pesado. Eu falei uma coisa, a mulher entendeu outra, já deu com o pau de macarrão na minha cabeça, já fez um arroz salgado, a minha pressão subiu, meu Deus do céu. Até o cachorro está me mordendo em casa agora. Viu? Não deixe isso crescer. Não deixe isso crescer. Você só não pode reclamar com Deus quando a sogra for na tua casa domingo almoçar. Aí é bênção, né? Recebe a sogra sorrindo, certo? Chama ela de sogrinha linda, querida, porque se não fosse ela, você não tinha casado. E tem uns mal acabados por aí que tem que agradecer a Deus, inclusive pelo casamento, né? Porque o bicho é tão feio, que se não fosse Deus ter misericórdia, estava acabado até hoje. E muitas vezes nós esquecemos de ser pessoas boas, porque nós estamos vidrados apenas naquilo que está no nosso estômago. Diluindo às vezes o mal que está dentro de nós, tentando castigar pessoas que te fizeram mal, tentando retribuir o mal com o mal. Não, se a pessoa foi grossa comigo, a próxima vez eu enquadro ela. Viu, pare. O Evangelho ensina assim, seja bom com aqueles que foram ruins com você, porque eles vão ver quando você for bom em uma situação que você poderia ser ruim, eles vão ver Cristo na tua vida. E o que o mundo precisa é ver Cristo em nossas vidas. Amém?